Então, nesse vídeo aqui, a gente vai começar a trabalhar com a nossa ideia de CRUD, mas calma. A gente não vai entrar ainda na parte visual. Primeiro, a gente vai discutir a comunicação com o banco de dados e como a gente vai usar esse módulo. Para fazer a comunicação com o banco de dados, a gente vai utilizar o Eloquent, que é a implementação de Active Record do Laravel. Então, esse módulo que a gente criou aqui é o Eloquent do Laravel, e a gente vai utilizar ele em todos os procedimentos relacionados a banco de dados daqui para frente. Em todas as aulas do CRUD, a gente vai utilizar o Eloquent, o model. Para ninguém ficar boiando nas próximas aulas, então aqui eu vou passar como é que funciona a manipulação dos dados com ele, mais ou menos por cima, e nas aulas do CRUD a gente aborda mais na prática mesmo. Bom, então aqui você já repara que a classe cliente, ela estende essa classe model. Então vamos acessar ela aqui. Você pode reparar que ela tem bastante coisa, uma classe bastante complexa, mas não precisa se preocupar muito em entender ela não. Alguns comandos só que a gente vai dar dando uma olhada aqui. Ela tem um comando save, que serve para você salvar, persistir as informações da classe para o banco de dados. Ela tem um método aqui create, ela tem o método update, delete, find. Então essa classe aqui que a gente vai estar acessando quando a gente estiver fazendo as operações que eu vou estar fazendo a seguir. Então, para a gente testar realmente, colocar em prática o que a gente está vendo aqui, como utilizar esse módulo, eu vou utilizar PHP Artisan Tinker, que é uma interface na linha de comando onde eu posso acessar o meu projeto pelo terminal. Então, eu vou criar um novo cliente aqui, New App Cliente, que é esse módulo aqui. Persistiu aqui para mim, então se eu der um cliente aqui, ó, você vai ver que ele está com cliente. Então, se a gente quiser preencher isso daqui, eu criei um cliente vazio, não tem nada nele. Eu poderia já preencher as coisas. Então eu deixei aberto aqui do lado direito a nossa migração aqui, para a gente checar os campos. Então eu tenho um nome, um endereço e um número que eu coloquei. Então vamos atribuir isso daí. Então eu vou atribuir um nome, vai ser cliente 1. Eu vou atribuir um endereço, rua tal. E vou atribuir por último um número, vai ser 123. Então aqui eu já tenho preenchido já o meu cliente com o que eu passei. O que a gente pode fazer agora para persistir no banco de dados, a gente pode dar um cliente save e ele vai salvar a classe atual no banco de dados. Vamos ver se salvou. Então aqui eu abri o Workbench, vou selecionar a tabela clientes, dar um select nela toda e aqui está, cliente 1, rua tal, número tal, criado em detalhe. Os timestamps que a gente apresentou aqui, ó, ele preencheu sozinho na hora que eu dei o save. O Laravel cuida disso sozinho por padrão. Existe maneiras de você desativar isso. É só dar uma olhada na documentação que se você não quer isso daqui, você pode desativar. Você pode simplesmente tirar daqui, claro, mas se você não quer que ele incremente isso automaticamente, você pode definir uma variável aqui. Então, o nosso cliente aqui já está salvo. Se a gente dar uma olhada aqui, ele continua com o cliente aberto, inclusive ele preencheu o resto dos valores. Eu já tenho até o ID aqui, que ele gerou a partir do banco de dados. Então se eu vim aqui e mudar para cliente alterado, ele modificou. Só que ele ainda não persistiu para o banco de dados. Para persistir, só dá um save novamente. Então essa daqui é a maneira devagar de você executar esse processo. E você pode executar de outras maneiras. Por exemplo, vamos fechar aqui o Tinker e abrir de novo para a gente testar. Só para zerar, tá? A minha variável. Vou criar um novo cliente aqui, só que dessa vez eu vou criar de uma forma diferente. Eu não preciso toda vez iniciar a variável e depois preencher um por um os campos. Eu posso atribuir todos eles de uma vez. Como? Eu posso dar um app cliente. Aqui eu só estou tendo que acessar aqui esse app barra cliente porque a gente está acessando do Tinker. Então eu tenho que referenciar o namespace. Se a gente estivesse acessando de dentro do controller, a gente só referenciaria cliente, em vez de app barra cliente. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou criar essa mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que eu vou fazer tudo numa linha só. Acessando cliente, create, e aqui eu vou passar um array. Esse array vai ter que conter os campos, nome, endereço e número. Então eu vou passar nome, cliente 2, endereço, rua tal, número 1, 2, 4. Fechar o array, fechar o parênteses e vou tentar dar o create aqui. Esse daqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o porquê de eu ter feito isso. Esse aqui é o erro de mass assignment
do Laravel. Esse Mass Assignment é um erro que ocorre muito no começo e é difícil você entender o que está acontecendo, por que ele está dando isso. Quando você dá um create aqui e passa um array de campos, você está pode atribuir o campo que você quiser. Isso deixa as coisas mais dinâmicas quando você está trazendo um formulário de HTML, ao mesmo tempo deixa as coisas mais inseguras, porque um usuário mal intencionado ele pode modificar os campos do formulário para que sejam campos, por exemplo, poderiam mudar um usuário de comum para um usuário administrador, sendo que você não deu essa opção. Para se proteger contra esses usuários, a gente utiliza essa variável fillable, que é por padrão aqui do model, e dele nós definimos aqui dentro os campos que podem ser preenchidos dos formulários. Então, aqui os campos que podem ser preenchidos serão o nome, o endereço e o número. Agora, se eu tentar rodar a mesma instrução que eu rodei ali em cima, não vai funcionar ainda porque eu tenho que fechar o Tinker e abrir o Tinker de novo. Agora sim. Cliente 2, o atal, número 124. Para a gente testar, vamos vir aqui, executar o select, está aqui, cliente 2. A segunda outra operação básica que a gente gostaria de estar fazendo é editar, achar um cliente que já existe e editar ele. Como faz isso? Eu vou criar o cliente 2 aqui, nós vamos editar o cliente 2, mas não a partir. Eu vou reiniciar então o ticket para ir do zero. E a gente quer encontrar então esse cliente 2. Nós vamos utilizar o id para fazer isso. Então vamos falar, o cliente 2 é igual app cliente find 2 e enter. Ele vai procurar dentro da tabela clientes um registro que tem o id 2 e vai retornar para mim de cara. Se eu tentar pesquisar aqui um que não existe, vai vir nada. Existe uma possibilidade de você fazer um find or fail, que ele vai retornar um erro se ele não conseguir encontrar o registro que você está pedindo. 2. Então, essa daqui, agora que a gente volta, eu vou mostrar aqui. Então, eu encontrei o 2 e eu posso modificar ele. Cliente 2, vou mudar o endereço dele para endereço modificado. Ali eu não consegui colocar um cedilha por causa do terminal. Então, endereço modificado e vou persistir isso daqui para o banco de dados. Salvou, para verificar se funcionou, só atualizar aqui. E está aqui, endereço modificado. Então aqui a gente viu duas operações básicas. O Eloquent a gente vai estar usando em todas as aulas sobre CRUD, por isso que eu fiz essa introdução aqui para todo mundo entender. E eu vou tirar umas dúvidas aqui agora, que podem estar pairando no ar. Primeira coisa, nós criamos o nosso model cliente e não tínhamos atribuído nenhuma variável e ele já estava conectando com a tabela correta. Isso é uma regra que o Laravel utiliza. Ele vai pegar o nome do seu model e ele vai procurar pela tabela no plural. Então, o nosso model chama clientes, ele vai procurar por clientes. E se fosse usuário, procuraria pela tabela usuários. Essa é a regra que ele cria. Aí você pode ter uma segunda pergunta para mim. Pô, a gente não atribuiu nada. E você deu um find e ele já procurou lá e encontrou. Outra regra do Laravel. O Laravel sempre procura pelo campo ID, por padrão. Se você quiser modificar qualquer uma dessas duas coisas que eu acabei de falar, são as três primeiras coisas que tem aqui. Tá? São essas duas variáveis que estão aqui, ó. Table e primary key. Você pode ver que está preenchido já com ID. E esse table ele atribui pelo código baseado no nome da classe. Então, se você tivesse uma tabela já diferente, aqui você só substituiria aqui o nome da tabela por, sei lá, se você tivesse diferente lá. Se você tem uma tabela chamada clientes ativos, que não segue o padrão da nomenclatura que se o campo primary key que você utiliza não chama ID, você pode substituir aqui código, por exemplo, e ele vai seguir esse padrão. E ele vai respeitar essas variáveis aqui na hora de pesquisar, na hora de utilizar o Eloquent. Então, como a gente está seguindo o padrão, não vai precisar disso. Então, nessa aula a gente fica por aqui, uma introdução ao Eloquent que a gente vai utilizar em todas as aulas do CRUD. E na próxima aula a gente vai começar com a parte visual de criar o nosso cadastro.